Salvete discípulo e discipulaeque. Ego sum magister Cedric Aires. E aí, tudo certinho? Estavam com saudades? Eu sei que eu tava. Mas realmente me desculpem, esse semestre foi bastante corrido e bastante difícil para mim. E realmente ficou difícil reservar um tempinho para o YouTube, né, para gravar e especialmente para editar as nossas aulas. Dessa vez eu nem vou prometer que vou fazer nada, porque da última vez eu prometi que ia, né, retomar e não deu para retomar e não quero deixar ninguém decepcionado. Nesse ínterim, já atingimos 10 mil inscritos, né? Fiquei muito feliz com isso. E eu estou devendo pelo menos alguma coisinha especial para vocês. Eu não sei, eu estava pensando em fazer uma live. O que é que vocês acham? Mas uma live de filosofia, né? Um dos motivos pelo qual eu demorei bastante para postar esse vídeo é porque eu percebi que faltava explicar uma coisinha só da aula anterior. Esse vídeo aqui, na verdade, já estava editado desde de janeiro. Mas aí eu pensei, não, tenho que gravar esse adendozinho, essa explicação, e fui postergando e terminei não dando para gravar. Eu já aviso a vocês que a próxima aula também já está editada, em torno de 50% editada, né? Bem, essa aqui estava 99, demorou 7 meses para fazer, né? 6 meses, sei lá quanto tempo. Espero que a outra não demore tanto. Mas bem, o que eu precisava explicar para vocês? Algumas palavras dessa terceira declinação, e aí o livro apresentou a palavra mar, ela tem o radical no i, né? Tem a raiz no i. Então essas palavras são poucas, de terceira declinação. Elas têm um ablativo em i, ao invés de e tem o genitivo plural em ium, ao invés de simplesmente E além disso, as neutras, no nominativo e acusativo plural, tem a terminação em ia, ao invés de simplesmente a. Então vou colocar uma tabelinha aqui para vocês, só para firmar tudo isso. Eu sei que já é um grande desafio, né, você introduzir essa terceira declinação para decorar tudo, ainda mais tendo... Eu sei que é um grande desafio, né, você já ter que adicionar essa terceira tabela de declinações para decorar, junto da primeira e da segunda, né? Ainda mais com adendo que os 3 gêneros estão todos nessa mesma tabela, né? Então faz com que a gente precise decorar o gênero das palavras, não só mais olhar para a terminação, né, como fila, como o bizu de decorar, mas não se preocupem muito com esse detalhezinho, né? Com o tempo você vai pegando, vai captando, e se errar, errou, tá tranquilo, né? Uma hora o negócio vai assimilando na sua cabeça, ok? Então vamos lá para o vídeo que já estava editado, desde janeiro. Um abraço e até a próxima. Sine anima nemo potest vivere. Vamos lá. Sem ar, preposição que pede ablativo, ninguém pode fazer a ação de viver, né? Ninguém pode viver. Vivere. Homo qui animam non ducit, vivere non potest. Um homem, aquele que... Era rosa, né? Aquele que animam non ducit, não qualquer homem, mas aquele que, retomando, não guia, não conduz, animam, aquele que não puxa ar, digamos assim, né? Vivere non potest, o homem não pode viver. Qual homem não pode viver? Aquele que não respira. Spirare necesse est homini. E aqui, gente, estamos introduzindo uma outra função do infinitivo, né? Prestem atenção, prestem atenção. Spirare, respirar. Necesse, necessário. Est, é. Homini. Então temos que prestar muita atenção aqui, porque esse é o que se chama o dativo de interesse. Temos aqui no lado
a fórmula necesse est mais dativo. Como é que traduziríamos literalmente? Respirar é necessário ao homem. Então as pessoas descrevem esse necesse est, os gramáticos e tudo mais, né, como uma construção impessoal, uma construção sem sujeito. Então, é necessário fazer a ação de respirar, e aí por isso vai para o infinitivo, ao homem. Como é que poderíamos traduzir mantendo o mesmo sentido, porém a palavra homem assumindo a função de sujeito? O homem precisa respirar. O homem precisa respirar. Como é que eu, pessoalmente, gosto de pensar e imaginar essa frase? Esse tipo de construção, né? Eu pessoalmente, gosto de pensar o expirare, verbo no infinitivo, que, lembrando, tem essa função de substantivo, né? O ato de respirar. Eu gosto de pensar o verbo no infinitivo como sendo o sujeito da frase. Tipo, respirar é. O que é que respirar é? Necessário. Ou seja, necessário sendo o predicativo do sujeito a respirar. Então, respirar, o ato de respirar, sujeito, é. Qual é a característica que o ato de respirar tem? A característica de ser necessário. Então, respirar é necessário. E aí, a quem? Ao homem. Por que dativo e não ablativo? E aqui eu não garanto a precisão técnica, mas lembra que o dativo tem essa ideia meio que de quê? De um alvo a que se direciona, não é isso? Ou seja, ele não é tanto uma descrição do verbo, mas é a que está sendo direcionado o verbo ou o objeto do verbo, né? Então, o ato de respirar é necessário e essa necessidade se dirige ao homem. Por isso que é dativo. Repito, não sei se isso é invenção da minha cabeça. Não sei exatamente como é que se descreveria tecnicamente, gramaticalmente, de acordo com a ciência gramática. Mas é assim que me ajudou bastante a pensar nesse tipo de construção. Para não me confundir, para evitar confusões de minha parte. Ok? Sigamos que ele vai, né, brincar mais com essas construções. Esse quoque homini necesse est. Lembra que é esse? Não confundir com esse. Tem aqui do lado, né? Est, edunt. O verbo est, terceira pessoa singular. Edunt, terceira pessoa plural. Infinitivo, esse, que é o mesmo que edere, ou seja, comer. Nesse sentido, o ato de comer também, quoque, homini necesse est. O ato de comer também é necessário ao homem. Dativo singular da terceira. Lembra que o dativo singular da terceira é e longo. Ablativo é, dativo e longo. Então, da mesma maneira que você tem que lembrar do é do infinitivo ativo e do i longo infinitivo passivo, tenta decorar isso também. Na terceira declinação, singular, ablativo é, dativo e longo. Aproveita para juntar as coisas que você precisa decorar em blocos, né? Facilita bastante. Nemo, ninguém, enim, ninguém, portanto. Sine quibo, sem comida. Vivere potest. Então, ninguém pode. Ninguém pode o quê? Viver. Ora, como assim ninguém pode viver? Tanta gente com isso vivo por aí, andando, aperreando, enchendo o saco. Temos uma descrição. Ninguém pode viver sem comida. Sine quibo, meio que descrevendo o verbo vivere. Necesse est quibum habere. Então vamos lá. Vamos pensar da maneira que eu penso. Ter. Ora, quem tem precisa ter alguma coisa. É um verbo transitivo, né? Então, ter, objeto do verbo ter, comida. Então, ter comida é necessário. O ato de ter comida é necessário. Pecuniam habere necesse est.
Tá vendo, gente? Talvez vocês não sabiam disso. Mas é necessário ter pecuniam. O que é pecuniam? Dinheiro. Avere pecuniam. Ter dinheiro é necessário. Pois, precisa explicar? Acho talvez para vocês que são ricos, né? Seja realmente necessário explicar o que acontece quando a pessoa não tem dinheiro. Vocês que são ricos, estudantes de latim, elite. Pois, né? Aquele que pecuniam non habet, aquele que não tem pecuniam, aquele que não tem dinheiro. Perceba que a diferença é o verbo no indicativo, também tendo pecuniam como objeto, e o verbo como infinitivo, também tendo pecuniam como objeto. Então, aquele que não tem dinheiro, quibum emere non potest. Aquele que não tem dinheiro não pode, non potest, não pode o quê? Comprar. Mas exercer o ato de comprar qualquer coisa, não. Não pode exercer o ato de comprar comida. Sine pecunia, preposição que pede ablativo, sem dinheiro, quibus emi non potest. Dan, dan, dan. Sem dinheiro, o alimento, nominativo, a comida, não pode, non potest, ser comprada. Infinitivo passivo. Então vamos lá. Infinitivos passivos. Primeira, ari. Segunda, eri. Vogal temática A, vogal temática E. Terceira, que são consonantais, ou seja, não tem vogal temática. E longo. Quarta, vogal temática I, iri. Eu, sinceramente, acho uma desgraça que esse terceiro fique no meio, né? Mas tem seus motivos. Então, lembra, vogal temática A, vogal temática E, vogal temática I, sem vogal temática, ou seja, consonantal. São os infinitivos passivos. Então, a comida não pode ser comprada. No português usaríamos o particípio passado, não é isso? Mas fazendo o português macarrônico, comprare, sei lá, alguma coisa assim. Necesse non est gemas habere. Eu acho que Lídia discorda dessa frase, né? Não é necessário. Necesse non est ter, possuir gemas, pedras preciosas. Ou seja, ter as gemas preciosas não é necessário. Pois ninguém gemas esse potest. Ninguém pode comer pedras preciosas. Gemae, plural, de primeira, né? Gemae, as gemas, as pedras preciosas. Edi non possunt. Não podem ser comidas. Também de terceira. M, edi. Sed, mas, qui gemas suas vendit, aquele que vende as suas joias, acusativo plural feminino, pecuniam facere et quibum emere potest. Então, aquele que vende as suas joias pode. O que é que ele pode? Fazer dinheiro, fazer pecuniam. Tá vendo que o latim é mais ao estilo inglês, né? You make money. Você não ganha dinheiro. You make it. E pode comprar comida. Mercator qui ornamenta vendit. O mercador, aquele que vende ornamenta, aquele que vende joias, adereços, apetrechos, acessórios. Magnum pecuniam facit. Lembrando que
Ornamenta está no acusativo plural neutro, não é isso? Magnum pecuniam facit. Faz, ganha um grande dinheiro, não é isso? Uma grande grana como objeto do facit. Feminae, quae pecuniam facere volunt. As mulheres, aquelas que desejam, aquelas que querem, aquelas as quais querem fazer, né, desejam fazer dinheiro, ornamenta a sua venda. Tá? As mulheres vendem as suas joias. Lembrando, acusativo, plural, neutro. Ornamentum, ornamenti. Palavra de segunda neutra. Não confundir com feminino, de primeira, certo? É uma palavra de segunda declinação. Vamos terminar. Aves nidos faciunt. Então, as aves fazem os ninhos in arboribus, nas árvores, né? Dando a circunstância de onde as aves fazem os ninhos. Nidi earum, ou seja, os ninhos delas, das aves, delimitando e retomando a vez, os ninhos delas, interramos et folia arborum sunt. Então, os ninhos estão, situam-se, ficam. Onde ficam? Interramos et folias. Entre os ramos, e aqui tem dizendo que é o ramos, né? Ou seja, os galhos, e entre as folhas, né? Dizendo aqui folium. Só para não confundir vocês, né? Vou pintar aqui de azul para mostrar aqui ramos e folium, ou seja, inter ramos et folia. Folha aqui, neutro plural. Mas as folhas de qualquer coisa, tipo as folhas de papel, não. As folhas das árvores. E os ramos também das árvores, né? Os galhos das árvores. Eu acho que esse arborum pode se aplicar tanto à folha quanto aos ramos. Aquilae in montibus nidos faciunt. Então, as águias fazem os ninhos, acusativo plural, nos montes. In montibus. Lembra? Montes, montes. Palavra de terceira conjugação. In nidis sunt ova. Nos ninhos encontram-se ovos. Ovum, ovi. Nominativo plural. Aves ova pariunt. Então, as aves parem, né? Ou seja, colocam, parem, né? Geram, põem, né? Ovos. Ex quibus parvipuli exeunt. Ou seja, a partir dos quais parvipuli exeunt. Pequenos pintos, pequenos pintinhos, né? Pequenos animais, né? É daí que tiramos, né? Puli é de onde tiramos no português poleiro, né? O poleiro de galinha, onde as galinhas ficam lá para colocar os ovos e tudo mais, né? Exeunt, né? O polho também do espanhol vem daí, né? Canis non ova, sed pulos vivos parit. Os cães, não ovos, mas, conjunção adversativa, pulos vivos parit, mas pare, filhotes vivos, né? Então aqui, já perceba que tem a conotação secundária, derivada, né? Porque radicalmente e originalmente, pulos significa apenas um filhote, um animal jovem, recém-nascido, pequeno, né? E aí depois adquiriu a conotação mais forte, mais rígida, mais íntima aos filhotes de galinhas. Mas aí por isso que pode ser colocado aqui também os cães, pare os filhotes já vivos e não pare os ovos para só depois os ovos, né, dos ovos romperem e saírem os filhotes pequenos, não é isso?
feminae liberos pariunt. Eita, então veja, as mulheres parem crianças, né? Não mais pulos. Então cuidado, viu? Não vai dizer que por aí que as mulheres estão parindo pulos, porque aí você está chamando as mulheres de bestiae, ou seja, os animais. As bestiae pariunt pulos. E os homines, mais precisamente as feminae, pariunt liberos. Ok? Então até a próxima, gente.